Bom, vou dar uma breve recapitulada no que a gente viu ontem. Então a gente viu de calor. Começando aqui na parte mais importante. Peraí, deixa eu só... Por que isso aqui não tá passando o slide? Tá. Agora ele passa. Então a gente viu fonte de calor, depois a gente viu transporte de calor, a gente foi falar da convecção, que é o principal transporte de calor pro Magma Ocean, tá? Pro oceano de magma. E depois a gente veio para a formulação da adiabática, da adiabática, que é essa curva aqui, que dá um perfil de temperatura e pressão para o nosso Magma Ocean, tá ok? Para o nosso oceano de magma. E tem esse valor de temperatura potencial que descreve todo o seu perfil de temperatura. Depois a gente viu a fração de sólidos no transporte de calor, então como é que, a partir do momento que você vai solidificando o seu oceano, ele vai mudando a viscosidade, alterando o quão eficientemente ele calor, né? Quão eficiente a convecção vai ser, né? Então aqui tem esses exemplos aqui de, por exemplo, de parte líquida, parte parcialmente líquida e parte sólida, aqui embaixo, do seu oceano de magma, a depender da sua adiabática, tá? E depois a gente viu isso por estrutura química e térmica, tá? Daí eu plotei basicamente o que a gente usa para os modelos 1D da Terra. Então aqui a gente tem agora eu inverti, né? Na aula passada estava invertido aqui, então a gente tem a líquidos, tem a sólidos, logo abaixo dela, e entre essas duas curvas a gente tem uma parte que tem a coexistência de líquido com sólido. Acima da líquidos você só tem líquido, abaixo da sólidos você tem apenas sólido, tá ok? E aí quando você constrói as suas adiabáticas, você consegue meio que rastrear qual que seria o estado atual do seu oceano de magma, simplesmente através de uma temperatura potencial, né, que representa a adiabática que vem depois dela, tá? E depois a gente viu a parametrização de viscosidade, tá? Então a parametrização de viscosidade é basicamente só fórmula, né? Então não tem muito o que dizer aqui. Então você tem uma viscosidade quando o seu Magma Ocean é bastante quente, então aqui com 2.300 Kelvin, por exemplo. Quando ele é bastante quente, ele tem uma viscosidade muito parecida com a viscosidade líquida do seu magma, né? Como que é esperado, né? A partir do momento que ele começa a cruzar a líquidos, né? Você começa a solidificar as primeiras parcelas de magma do seu Magma Ocean, então a viscosidade começa a chegar um ponto que chega na viscosidade crítica, que é justamente esse pico aqui, né? Esse exponencial reto aqui que a gente tem. E depois isso se normaliza para fazer continuidade lá com a viscosidade que você tem para o sólido, tá? E como a gente sabe da convecção, né? A convecção depende da viscosidade, então uma convecção mais rápida com uma viscosidade menor, uma convecção mais lenta com uma viscosidade maior. E depois a gente viu a evolução térmica, então a gente viu que o fluxo convectivo remove o calor do seu Magma Ocean, então a convecção remove o calor, mas tem outra coisa que pode fornecer calor, que é o calor latente, que é da mudança de fase do seu fluido, né? Calor radioativo, que é o decaimento. Então, quando você tiver material radioativo no manto e no magma, você vai ter o decaimento radioativo, e esse decaimento vai fornecer calor para o seu oceano de magma. E um fluxo, por exemplo, que pode vir, um fluxo de calor que pode vir de baixo, por exemplo, pode vir do núcleo. Se o núcleo estiver superaquecido em relação ao magma, ele vai fornecer um fluxo de calor ali, tá? Depois, mais para frente, a gente vê uma parametrização para isso também, ainda na aula de hoje. Depois a gente viu como é que a gente parametriza o fluxo convectivo, tá? Ele é parametrizado em função do seu gradiente de temperatura no manto, né? Então a diferença de temperatura que você tem na superfície é a diferença que você tem logo abaixo no magma, tá? Então essa diferença de temperatura que vai dar a escala da convecção que você vai ter. E outra coisa que é importante para a convecção é o número de Rayleigh que a gente parametrizou aqui depois, e a grande importância dele, além da dependência também da temperatura, do gradiente de temperatura, é a dependência da viscosidade, tá? Então, quanto mais viscoso o seu Magma Ocean, menor o seu
número de Rayleigh, menos eficiente é a convecção dele, né? Aqui tem um exemplo aqui de uma simulação 3D, por exemplo, para o número de Rayleigh, como eu cheguei a mostrar ontem. E a gente chegou na parte de condições de contorno, né? A gente tinha chegado nessa parte para a gente analisar quais são as condições de contorno. Eu apresentei 3 aqui para vocês, que são 3 exemplos, tá? Então, uma condição de contorno direto com vácuo, tá? Ou seja, o magma ocean na superfície, ele simplesmente emite a radiação, né? A temperatura que ele tá brilhando ali, tá emitindo radiação, uma radiação térmica, né? De corpo negro, e aí ele simplesmente emite isso para o vácuo, e você só tem que equilibrar isso com o que chega do Sol, tá? Que chega de radiação da estrela. Se você tem uma atmosfera, já fica algo diferente. Você tem um magma ocean aqui, você tem ele emitindo para a atmosfera pode dar algum feedback para ele, tá? Ou pode permitir também que uma parcela disso passe e seja realmente emitido pela atmosfera, assim também como a radiação solar. A radiação solar tem uma parte que vai ser reemitida da atmosfera e vai ter uma parte que vai ser absorvida ali pela sua superfície, ok? Que depois vai somar também como uma energia extra no magma ocean. Tá? E depois tem um outro exemplo aqui da tampa condutiva que a gente vai ver ainda hoje, tá? Então, para a evolução térmica, que eu acho que eu estava aqui... Parei aqui, tá? Então, eu só vou recapitular também. Então, o fluxo de convecção é basicamente emitido diretamente para o vácuo a partir da superfície, que recebe apenas a radiação emitida pela estrela, tá? Então, a superfície ela recebe a radiação que vem da estrela e você tem que equilibrar isso com a radiação, o fluxo convectivo que vem do núcleo, tá? Nessa sua condição de contorno aqui, e o que você vai emitir para o espaço a partir da própria emissão térmica da sua superfície, tá ok? E a gente fez o cálculo lá, a gente tem, isso aqui leva em consideração a constante solar, certo? Aí você vai ter um planeta que é por determinada radiação solar, ele vai ter uma temperatura de equilíbrio relativa a essa temperatura, a esse fluxo, tá? E depois também tem a radiação que você emite a partir da superfície, que é a partir da temperatura da superfície, tá? Então, isso aqui é uma equação de corpo negro para radiação emitida por uma temperatura de superfície igual à temperatura de superfície do seu magma, tá? E aí, quando você faz a subtração dessas duas, quer dizer que você está igualando, né, os fluxos aqui, porque um fluxo desce e o outro sobe, né? Então, você faz a subtração de um com o outro e você iguala isso ao fluxo convectivo que está abaixo aqui, tá? E com esse valor aqui, com essa equação de Fnet, você vai conseguir, por exemplo, calcular a temperatura de superfície do seu magma, tá? Porque tanto esse Fnet depende da temperatura de superfície, quanto Fconv também tem uma equação que depende da temperatura de superfície, porque é ele que vai dar o grau a escala de convecção que você vai estar. Tá? Para o caso de atmosfera, tá? Então isso aqui depois a gente vai fazer hoje mesmo alguns exercícios, tá? Para a gente verificar esse efeito aqui, como é que muda a temperatura de superfície, mudando, por exemplo, o fluxo que vem da estrela, mudando alguma característica da convecção, então mudando o albedo, por exemplo, mudando a face crítica de sólidos. Então a gente vai ver alguns exemplos disso ainda hoje. E, bom, o segundo caso, a segunda condição, é quando você tem uma atmosfera. Né? Então, o fluxo de calor, basicamente, que você tem aqui, que vem por convecção, ele vai chegar até a superfície, na superfície ele vai ser emitido, só que tem alguma coisa em cima agora, né? Não é a sua condição de contorno não é só aqui agora, né? Ela seria por toda a atmosfera, né? Só que para o caso mais simples, né? Então esse aqui a gente vai fazer o caso para uma atmosfera simplificada, tá? A gente vai discutir sobre atmosferas ainda na terceira aula, mas aqui vamos considerar uma atmosfera bem simplificada. Então ela tem uma camada só e ela teria uma temperatura só, e essa temperatura vai ter só apenas uma profundidade óptica relativa a essa temperatura, tá? Você vai poder ter mais de um gás nessa sua atmosfera,
Então, uma atmosfera de uma camada só, ela vai poder ter 2, 3, quantos gases você quiser. Eles vão basicamente uma temperatura fixa, tá? Isso funciona razoavelmente bem quando a sua atmosfera ou ela é muito densa ou ela não existe, basicamente, quando ela é rarefeita, tá? Então, esse tipo de aproximação funciona ou quando a sua atmosfera é opaca ou quando você quase não tem atmosfera. Porque daí você pode considerar também que a temperatura dela é meio que fixa, tá? Então, quando a sua atmosfera, por exemplo, quando você faz esse tipo de aproximação, o que você está fazendo é considerando, ó, tem só uma camada de atmosfera, tem esses gases aqui, e eles vão dar esse feedback para a temperatura de superfície do meu planeta, tá? Vai causar um efeito estufa para o seu planeta, tá? Então, como é que fica a equação agora para equilibrar os fluxos aqui na superfície, tá? Então, ela vai poder continuar sendo aqui na superfície, tá? E só que agora, em vez de você ter a emissividade como sendo o valor 1, tá? Que era de corpo negro, agora a sua emissividade vai depender desse fator Gray, que é o fator que é o que eles chamam de atmosfera opaca, tá? Então essa atmosfera aqui seria uma atmosfera opaca, que ela vai ter uma profundidade óptica média, que vai ser calculada aqui, a profundidade óptica de, por exemplo, CO2 e água na atmosfera. Então imagina que você tem uma atmosfera com água e CO2, você calcula quais são a profundidade óptica de água e CO2, a gente vai ver depois na parte da atmosfera como é que calcula isso, tá? Eu não vou introduzir isso aqui agora, porque senão fugiria muito do tema. E daí você pluga isso aqui, e você calcula a emissividade dessa atmosfera agora, porque praticamente você vai emitir a sua radiação a partir da atmosfera, né? Então, e esse fator aqui modifica, então você vai ter um comportamento diferente do fluxo que sai do planeta, tá? Então você vai ter, no caso aqui, como era 1 aqui, era máximo, né? Agora isso aqui vai tender a ser menor do que 1. Então o fluxo que deixa o planeta, ele vai tender a ser menor, ok? E aqui eu falo, por exemplo, essa aproximação que a gente está usando é mais adequada para uma atmosfera densa, cujo efeito de blanketing atmosférico é presente. O que seria a ideia do blanketing? Basicamente, era opaca tanto para a entrada de raios quanto para a saída de raios. Então, o que é emitido da superfície não chega completamente até ser emitido por espaço, tá? Ele vai ser emitido a partir de uma absorção e depois uma reemissão a partir da atmosfera. E basicamente o que vem da estrela, por exemplo, não consegue também atravessar completamente até a superfície, tá? Você vai ter uma parte que vai ser absorvida pela atmosfera e depois vai ser reemitida até a sua superfície, que é o magma aqui no caso. E a última condição de contorno que eu acho que tem mais uma, depois não tem. Então tem essa mais uma, tá? Mas a outra condição de contorno também de superfície é o caso quando você tem uma camada condutiva. E o que é a ideia da camada condutiva, tá? Então, em alguns casos pode surgir uma camada material de baixa viscosidade na borda superior do oceano de magma. Então, tem a superfície do oceano lá e vai existir simplesmente pela diferença de... Pode ser vários motivos, né? A gente vai ver ainda hoje por quais são os motivos, né? Então, algum motivo você vai e surge uma camada condutiva aqui em cima. Ou seja, a convecção agora ela vai ter que passar, ela vai chegar na base dessa camada. E na base dessa camada, o fluxo de calor que está ali embaixo vai ser transmitido por condução até a sua superfície. Então você mudou, você adicionou uma nova condição de contorno logo na superfície e depois você, por último, vai ter uma outra condição de contorno. Tá? Então a condição de contorno agora do Fnet é em relação ao fluxo de condução, que é o fluxo, que é a energia que é conduzida, né, a temperatura que é conduzida aqui na sua estaca de Lie, sua camada condutiva. E a parte de baixo aqui você vai ter depois uma outra condição de borda aqui, logo abaixo dessa camada condutiva, tá? E basicamente o que acontece, mas a gente vai ver isso mais para frente, porque é o tema da aula de hoje, basicamente, que a presença dessa camada condutiva reduz o fluxo de calor removido por convecção. Porque justamente você tem o fluxo de calor vindo aqui, só que agora você tem um efeito de condução para você perder o calor. Então, como a condução é razoavelmente lenta, isso vai diminuir bastante a eficiência da convecção no oceano de magma, porque o calor que você vai remover da parte de cima aqui vai ser removido mais lentamente do que se você tivesse tido radiação. Ok?
por último, a gente tem uma condição de contorno agora não para a parte da superfície, mas uma condição de contorno interior, tá? Então, para a base do magma, do seu de magma, tá? Que é essa região entre o núcleo e a base do seu oceano de magma. Tá? Então, o fluxo de calor do núcleo pode ser parametrado por convecção ou condução. Tá? O mais comum é você usar condução, porque geralmente a convecção não é suficiente para altas pressões como você tem no núcleo. Tá? Mas se for um planeta razoavelmente pequeno, pode ser, sei lá, se for algum corpo que tem um aquecimento interno, pensar talvez num embrião, por exemplo, ele nem tem um núcleo bem definido às vezes, mas ele tem um aquecimento interno. E aí pode ser que internamente, por um embrião não ter tanta pressão quanto um planeta, né? Tanta pressão sobre o núcleo, né? Aí pode ser que internamente você tenha convecção, e é um caso que esse exemplo aqui de borda interna funciona para convecção. Mas para o caso de um planeta como a Terra, a condução vai ser mais efetiva do que a convecção, porque a convecção vai ser bastante suprimida por causa da pressão que você está ali. Ok? Então, para a maioria dos casos, se você tiver um corpo no tamanho de um planeta, da escala do tamanho de um planeta, talvez para a Lua também já sirva isso. Tá? Para a Lua também serve isso, porque a gente usa condução para a Lua. Então, condução vai ser para corpos maiores e convecção talvez sirva para corpos menores, no caso de embriões ou planetesimais. Tá? Para a maioria das parametrizações, a condução é mais adequada, pois permite que o núcleo forneça calor também de forma mais distribuída no tempo. Porque a condução também é menos eficiente de tirar calor, então esse fluxo que vai vir do núcleo ele vai ser distribuído mais no tempo também. Tá, ok? O fluxo oriundo do núcleo pode ser parametrizado pela equação de condução. Então, aqui a gente tem uma equação de condução. Então, fluxo, núcleo, vai ser a constante, aqui a condutibilidade, dividido pelo o tamanho da região condutiva, tá? Isso aqui é o tamanho da região de borda, aqui, tá bom? Tem alguns trabalhos que podem considerar, por exemplo, toda a região do núcleo, tá? Desde do centro. E tem outros trabalhos que consideram, por exemplo, só a região de borda, para passar a temperatura efetivamente. E aqui é basicamente a diferença da temperatura do seu núcleo para o seu oceano de magma, tá? E o núcleo ele vai sempre estar, no caso aqui, temperatura maior do que a temperatura do magma ocean, tá? Até porque ele está na pressão absurda lá. E se você constrói, por exemplo, uma diabate para ele, né, e continua a diabate ali para você ter uma continuidade, né, para você não ter uma descontinuidade, ele vai ter que ter uma temperatura tipicamente maior, tá? Então esse cara aqui vai ser geralmente maior do que, vai ser sempre maior do que a temperatura potencial, tá? E depois para você, então essa aqui é a parametrização para o fluxo de calor que vem do núcleo. A temperatura do seu núcleo. Você pode usar simplesmente aqui uma equação diferencial para condução. Tá? Então, aqui uma equação diferencial simples, aí, ordinária. Então, você tem aqui a densidade do núcleo, a capacidade térmica do material, o volume do núcleo, aqui você tem o fluxo condutivo do núcleo, e você tem a área da superfície, que está em contato com o oceano de magma. Pode falar. Leandro, uma dúvida, assim, realmente de falta de conhecimento. Quando você fala em convecção numa parte líquida, a gente imagina do líquido realmente se movendo. Uhum. Agora, quando você fala de uma parte sólida, como que é a convecção numa parte sólida? É transferência de então, energia entre as partes ou ele tem que se locomover mesmo? Ela tem que se locomover mesmo. É o que a gente chama de overturn, por exemplo, que meio que acontece meio que por força mesmo, basicamente vai levar uma escala de tempo muito maior, né, para o sólido fazer isso, né? Mas como o sólido, imagina que ele vai ter uma densidade diferente por causa da temperatura, então isso também vai ajudar. Então meio que só a diferença de temperatura, junto com todos esses fatores, a pressão também às vezes ajuda. A maior temperatura expande o objeto, e aí o outro fica com a densidade maior desce, a densidade menor sobe, é movimento realmente. Uhum. Tem que ter movimento, que senão não seria nem convecção, né? Porque convecção tem que partir do movimento. Se fosse só troca de calor, seria pela condução mesmo. Né? Ok. Então, mas também achava bem estranho, né? Quando você fala, hoje em dia, se você calcula hoje em dia o número de Rayleigh,
né? Então a Terra ainda está em convecção. O manto da Terra ainda está em convecção. Teve aqui alguns slides para trás aqui, acho que eles encontraram, por exemplo, eu coloquei lá a informação que eles encontram 10 elevado à sétima, que é um número de Rayleigh razoavelmente baixo, tá? Que é convecção de estado sólido, ou seja, o manto da Terra ainda tem convecção, ainda tem energia para... Ainda tem uma diferença de temperatura para você ter convecção ainda. E bom, isso aqui você tem a evolução da temperatura do núcleo, tá? Eu não vou trazer nenhum exemplo disso aqui, tá? Agora eu vou trazer os exemplos, mas eu não vou trazer nenhum exemplo de evolução térmica com o núcleo aquecido, porque eu ainda nunca implementei isso também. Então, tipo, nem sei muito o que dizer, assim. Eu sei que tem um grau de importância para a Lua e talvez tenha para alguns, tipo, talvez para Mercúrio, para planetas menores, assim, tipo, para corpos menores, pode ser que tenha importância, tá? Dependendo do tipo de colisão que ele teve, dependendo do tipo, porque, por exemplo, Mercúrio é esperado que você tenha uma grande fração de núcleo, né? Então, em algum momento, quando teve uma colisão que tenha produzido Mercúrio, por exemplo, assumindo a hipótese da colisão, que tenha produzido Mercúrio, então Mercúrio é um planeta do sistema solar que ele tem uma razão de núcleo, né? Então ele tem um núcleo muito grande perto do manto dele, basicamente. E uma das hipóteses para você formar ele é a colisão. Então, acredita-se que essa colisão tenha sido bastante... Né, não precisa ser muito intensa, mas o que acontece é quando você tem essa colisão e você simula, por exemplo, um outro corpo arrancando parte do manto dele, isso significa que o outro corpo deixou também parte do núcleo dele próximo da superfície. E esse núcleo ele tem que afundar. E aí, como a gente mostrou lá atrás, né, a energia de diferenciação vai ser dissipada e tende a ser concentrada, inclusive, no núcleo. Porque se esse núcleo afunda rápido, ele vai afundar ainda quente. Então, ele vai estar lá no fundo e fornecendo calor para o manto de Mercúrio, né? Então, é provável que, por exemplo, isso tenha importância meio que fundamental para o oceano do Mercúrio. E para a Lua, se não me engano, acho que não é tão importante assim. É mais importante para o longo prazo, tá? Da evolução da Lua, tá? Então, se você quiser analisar mais o longo período da evolução da Lua, você vai ter que fazer consideração, por exemplo, de um fluxo de calor que é entregue na base do oceano pelo núcleo. Bom, então vamos para alguns exemplos, tá? Então aqui são... Isso aqui é usando já o código que eu uso, tá? Que eu implementei. E bom, a gente tem todas as ferramentas necessárias que a gente precisava, então a gente calcula, a gente tem uma temperatura, a gente escolhe uma temperatura inicial para o nosso Magma Ocean, tá? Então eu escolhi aqui 4.000 Kelvin. Então imagina que é como se simplesmente eu tivesse uma diabática aqui no 4.000, vai até lá em cima. E aí a partir desse momento eu vou começar a evoluir ela usando a equação térmica, a equação de balanço de energia que a gente viu lá. Que é essa equação aqui, ó. A equação de balanço de energia. Eu calculo minha convecção. Eu parametrizei daquele mesmo jeito que eu mostrei para vocês. Eu parametrizei viscosidade, parametrizei a fração de sólidos no Magma Ocean, no oceano de magma. Então, tendo todas as ferramentas, eu vou simplesmente começar a minha integração. Tá? Então, o que acontece aqui nessa primeira parte aqui da minha integração, né? Então vamos lá. A temperatura potencial começa aqui em 4.000. A gente precisa notar aqui. Aqui a gente tem o tempo, só que o tempo está em milhões de anos. Só que olha que como o primeiro tempo dele é 10 a menos 6. Então basicamente aqui a gente está na escala de anos nesse período aqui, tá? Escala de 100 anos nesse período, nesse pequeno período aqui. Entre esse período e esse período aqui, a gente está falando da escala de aí, dezenas de milhares de anos. E aqui a gente está falando que já vai para uma escala de milhões de anos. Então, como é uma escala em log, o tempo aqui é muito curto, o tempo aqui é muito longo. Tá? Esse tempo que o Magma Ocean perde a temperatura dele até chegar nesse platô aqui, é cerca aí de o quê? 1.000, 2.000 anos, mais ou menos. Então, com 1.000 e 2.000 anos, ele perde já, basicamente, se a gente for colocar a grosso modo aqui, ele vai para cerca de 1.600 de temperatura potencial. Então, quando você olha na adiabate lá de novo, então em 2.000 anos ele sai daqui e vem para cá. Tudo bem? Então, a convecção no começo ela é bastante eficiente para remover temperatura. E a mesma coisa a gente pode olhar aqui. Aqui é o fluxo de calor, tá ok?
E aqui, basicamente, em azul aqui, eu estou plotando o fluxo de calor devido à convecção. Então, no começo, o fluxo de calor é da ordem de 10 a menos, da ordem de 10 a sétima ali, watt por metro quadrado. E à medida que ele vai chegando nessa região aqui, que eu vou explicar o que é, ele dropa lá, desce lá para da ordem de 1 watt por metro quadrado, tá? E esse último gráfico aqui é a profundidade desse magma ocean, tá? A escala aqui está um pouquinho diferente, mas continua sendo a escala log. Então, mais ou menos, onde está esse pico aqui é onde tem essa linha tracejada aqui. Tá ok? E o que é essa linha tracejada, né? Vocês lembram lá que eu falei que existia a fração crítica de sólidos, que é esse cara aqui. Certo? Então, quando a fração de sólidos do seu magma ocean chega na fração crítica de sólidos, ele começa a se comportar muito mais como um sólido do que como um líquido. Ou seja, você começa a fase de convecção de estado sólido, tá ok? Que é quando a convecção tem essa queda muito grande na eficiência dela. Então, isso quer dizer que você praticamente não tem mais líquido, mais magma puramente líquido no seu oceano, tá ok? Você só tem uma mistura, e essa mistura tende a ser muito mais próxima de um sólido, se comportar muito mais próximo de um sólido do que de um líquido, tá ok? Então, esse resfriamento rápido da ordem de milhares de anos, resfriamento lento, que é na parte da convecção do estado sólido, vai demorar aí milhões de anos, até dezenas de milhões, centenas de milhões de anos, tá? Como é nesse caso aqui, tá? E aqui tem o magma ocean profundo, né, um oceano de magma profundo, e aqui ele passa a ser um magma ocean que ele chama de slushy ou residual, tá? Ou fofo, né? Esse slush talvez tenha a ver com tipo lamacento, na verdade, né? Então, tipo, ele é meio que algo que continua tendo movimento, continua tendo convecção, só que ele é bastante residual. Então, você tem uma parte com líquido e bastante parte com sólido. Tá ok? Como se fosse lama mesmo. Então, o oceano de magma sem atmosfera, esse caso aqui é o primeiro caso da primeira condição de contorno aqui, sem atmosfera, tá? Então, o oceano sem atmosfera leva cerca de 1000 anos aí, 1000, 2000 anos, até a condição onde não exista mais convecção de estado líquido, ou seja, a fração de sólidos no magma é maior que a fração de sólidos crítica, que é justamente esse termo aqui, e onde o magma passa a ser tão viscoso quanto o estado sólido, tá, ok? Para o oceano de magma solidificar de baixo para cima, como parametrizado aqui, isso ocorre quando o φ é maior do que o φ crítico, tá? Então a fração de sólidos é maior que a fração de sólidos crítica. E isso basicamente você consegue ver daqui, né? Porque a forma como a gente parametrizou esse magma ocean, tá? Tem outras formas de parametrizar e você pode encontrar. Basicamente, com exceção daqui, quando a sua diabate cruza aqui, ele começa a solidificar meio que do meio, né? Então aqui começa a ter a primeira solidificação, né? Mas quando você vai cruzar aqui e de fato começar a solidificar, onde só tem sólido, ele começa meio que de baixo para cima, tá? Então seu magma ocean ele vai começar a solidificar lá da parte de baixo até a superfície dele, tá? Tem casos que você pode usar uma parametrização onde ele, por exemplo, solidifique de cima para baixo. Mas vai ser provavelmente para corpos bem pequenos, porque a pressão tem uma importância muito grande nisso. E se o corpo for grande o suficiente, também você vai ter tempo suficiente para o que você solidifica na parte de cima afundar no seu magma, tá? Então, na maioria das vezes, você vai solidificar de baixo para cima, tá? E aí, esse momento aqui, né, é como se é quando a sua frente de convecção, então imagina que, vamos para a parte de cristalização aqui. Então imagina que você tem a parte sólida, então você está solidificando de baixo para cima, tá ok? Então aqui você tem a atmosfera, aqui você tem a parte totalmente líquida, e tem uma região que a gente chama de fronte reológico, que é justamente quando a fração de sólidos é igual à fração crítica. Então, imagina que isso aqui começou aqui embaixo, né? Se você tem o magma todo líquido, ele começou a solidificar. E aí, quando isso aqui chega na superfície, é exatamente esse período aqui. Ok? Alguma dúvida dessa figura aqui? Alguém? Se tiver alguém no chat também. Isso aqui, basicamente, são as figuras que a gente tira do modelo, tá? É a evolução térmica. Aqui é a evolução dos fluxos de calor, tá? E aqui a evolução da profundidade do magma ocean, tá? Aí, para cada exemplo que você vai, por exemplo, se você for rodar com a atmosfera,
Aí eu vou ter, por exemplo, as densidades óticas, por exemplo, a pressão parcial dos gases na atmosfera. Eu vou ter algumas outras coisas, tá? Dá para botar também aqui o RA, tá? Que é o número de Rayleigh, para você ter noção de coeficiente à convecção, mas o fluxo de calor também vai dizer isso, tá? E acho que de coisa que dá para você analisar é basicamente isso, pelo menos desse exemplo mais simples aqui, tá? Leandro, Oi. esse exemplo aí, qual seria o tamanho, o porte? Seria a Terra. Esse aqui é a Terra, é seca, sem nada, sem atmosfera nenhuma. A Terra tem um raio de 6 mil quilômetros. Isso. Você está propondo aí, inicialmente, o oceano teria algo da metade do raio da Terra, é isso? Isso. Seria, na verdade, todo o manto da Terra ali. Então a Terra tem um raio de 3.700 alguma coisa o núcleo, né? Um raio de 3.700 alguma coisa. E o resto aqui, basicamente 2.800 alguma coisa, é manto. Tá? Então vem desde a base do núcleo até a superfície. Porque eu comecei uma temperatura de 4.000. Se eu começo uma temperatura mais baixa, por exemplo, se eu começo aqui, né? Eu estaria começando em algum ponto aqui. Isso aqui é uma escala de tempo pequena, mas quando você começa aqui, e se você abrir a escala de tempo disso aqui, você vai ver que tem uma curva aqui que vai descer, né? Então você vai poder pegar o início ali, tipo, variando um pouquinho aqui a temperatura, você consegue pegar a profundidade do seu magma ocean, entendeu? Uma profundidade inicial, por exemplo. E isso para o caso de você não ter um derretimento tão extensivo, por exemplo. Mas para o caso da Terra, pode ser que o magma ocean da Terra tenha tido essa profundidade toda inicial. Tá? E aí você controla isso nesse modelo, pelo menos, com qual a temperatura inicial que você vai começar, potencial. Bom, então, questão de cristalização. Então, a cristalização do magma ocean, então, não depende só. Tá? Eu vou introduzir alguns outros conceitos aqui, mas são coisas que a gente pode analisar do nosso magma ocean, mas são coisas que não são parametrizadas, tá? Então são coisas extras que vêm da parte da cristalização, tá? Que por algum sinal você pode até parametrizar, tá? Mas assim, eu não acho que tenha tanta importância para a evolução normal assim, mas a ideia é que aqui a gente veja pelo menos os conceitos de cristalização, o que está por trás, por exemplo, de você ter nucleação mais lenta, nucleação mais rápida. Então vamos lá. Basicamente, a cristalização no oceano de magma não depende somente da remoção de calor a partir da convecção, mas também da nucleação e da dinâmica de plumas, né? Então, o que seria a ideia de nucleação, né? Nucleação, basicamente, imagina quando você está cozinhando e você vai fazer um macarrão, por exemplo, você coloca água coloca água na panela e aí você pode fazer esse experimento em casa. Você escolhe uma panela bem lisa e uma panela que tem algum parafuso, alguma coisa que dê uma rugosidade para a lateral ou para o fundo da panela. Né? Então você coloca água nesses dois e coloca para esquentar basicamente no mesmo tempo e vê o que acontece. Quando a água chegar a 100 graus Celsius, mais ou menos, né? Adiantando o que acontece, quando ela chegar ali a 100 graus Celsius, ela vai basicamente parar de aquecer, né? E vai começar a transformar em calor latente até começar a ebulição da água, né? Começa a evaporar a água. Então, antes do processo de ebulição, se você tiver pontos de nucleação, que são essas rugosidades, por exemplo, na panela, você vai ver que as bolhas começam a se formar naquela região ali, né? Você vai ver as bolinhas meio que se formando atrás daquilo ali, e essa é a ideia da nucleação, basicamente, né? Que ela, geralmente, nesse caso, ela vai estar associada à mudança de estado, né? E nesse caso aqui também vai estar associada à mudança de estado, só que uma mudança de estado do líquido para o sólido. Tá, okay? Então, uma perda de temperatura, nesse caso, da panela, vai estar associada à mudança de estado do líquido para o gasoso. Tá, okay? Então, a nucleação ela é bastante importante, porque senão, imagina que se você basicamente simplesmente só vai variando a temperatura e formando instantaneamente o seu sólido, você estaria formando uma coisa meio que totalmente diferenciada e homogênea no seu manto. Mas quando você olha para o manto da Terra, por exemplo, ele é bastante heterogêneo, ele tem bastante mistura. Isso significa que a nucleação ela não é livre, ela não acontece em todo lugar do magma ocean. Ela acontece em regiões específicas, que são as chamadas plumas. Tá? E aí a ideia da pluma é o seguinte, a pluma é um fluido super resfriado, imagina que a convecção está acontecendo aqui,
né? Então, onde você tem as zonas de convecção, nenhum fluido, por exemplo, super resfriado, ele consegue passar por ali. Eles vão descer meio que pela borda dessa zona de convecção. Vai ter uma zona que você vai ter convecção, vai ter uma zona que você vai ter convecção aqui. Você vai ter umas bordas, vai ter uns intervalos, umas regiões. Aqui dá para usar aqui essa figura aqui para explicar, tá? Então, basicamente, isso aqui seriam as plumas, por exemplo, tá? Isso aqui são heat pipes e isso aqui são plumas. Então, as plumas, elas vêm da superfície e descem, e os heat pipes, eles vêm da base e sobem, ok? E, então, isso aqui é como se fosse um magma ocean, só que eles deixam só um movimento que não está, que é um movimento só de descida ou um movimento só de subida, tá? Então, eles tiram a parte que está em convecção e deixam só essa parte para ilustrar justamente isso, tá? Então, aqui são as plumas. Então, tem algumas partes do fluido onde que não está em convecção. Esse fluido super resfriado, ele está a uma temperatura bem mais baixa que o magma ocean, ele desce. E por ele estar super resfriado, ele é o lugar ideal para você ter a primeira nucleação, as nucleações. Porque o que acontece? Quando você tem o fluido em constante movimento, ele está sempre evitando de ter nucleação. Por isso que quando você está lá ebulindo, está esquentando a água para fazer macarrão, as primeiras bolas não surgem no meio do fluido, né? Porque ali no meio do fluido a convecção está a todo momento colocando o fluido em movimento e não vai deixar nuclear, por exemplo, deixar nuclear para você evaporar, né? Para fazer a transição de fase. O que vai acontecer, começar a acontecer nas bordas e depois que o fluido estiver muito, muito aquecido, aí tiver energia suficiente para nuclear, inclusive no meio, aí a convecção vai se tornar menos eficiente e ele vai começar a nuclear, porque a própria nucleação atrapalha a convecção, né? Então, se a gente voltar aqui, a ideia é, quando você tem esse fluido super resfriado, e nessas plumas que descem, você vai começar a ter as primeiras nucleações. E aí uma coisa que é importante é que, por exemplo, se você não tem esse processo, você solidificaria basicamente o oceano de baixo para cima e solidificaria em blocos, né? Então você não teria a homogeneidade que a gente observa hoje. Tá? Então por isso que essa é a importância basicamente da nucleação. E o processo de nucleação ele vai depender de algumas coisas, da taxa de resfriamento, então do quão eficiente é o resfriamento aqui próximo da superfície. Tem uma heterogeneidade na mistura do seu manto, que é a ideia justamente de só acontecer isso nas plumas, tá? Quando a nucleação é muito rápida e acelerada, né? Então você começa a formar sólidos muito grandes, esses sólidos não têm tempo de homogeneizar com a composição que você tem ali na região. Ele não tem tempo de misturar com a composição que você tem ali. Então ele fica bastante homogêneo, a cristalização fica meio que homogênea e fracionada. Então você passa a dividir. Então um pedaço você cristaliza um tipo de material, outro pedaço você divide, você cristaliza outro tipo de material. Aqui também a gente tem a sensação da suspensão de cristais no magma, tá? Então, quando a temperatura potencial cai abaixo da temperatura de líquidos, o crescimento de cristal se torna predominante. Então, é basicamente aquela ideia, que se você cruzou a líquidos, quer dizer que você está formando cristal. Está formando cristal, está formando sólidos no seu magma ocean, né? Que é a mesma coisa, mesma ideia que cristal, tá? O tempo disponível para nucleação aumenta significativamente, levando a cristais maiores, tá? Então, quanto mais... Isso é razoavelmente óbvio também, quando você for pensar, se você para pensar. Então, quanto mais aqui para baixo você tiver, mais fácil é a nucleação e maior são os cristais que você vai estar formando, tá? Até chegar a um ponto... Até chegar a um ponto que essa agregação de cristal e do magma se torna inevitável e você começa a ter o quê? Você consegue formar a estrutura cristalina, então do sólido ali, e tudo que sobra são fluidos numa parte intersticial ali. Então você tem a separação completa. Então, nesse momento, os sólidos eles não estão mais dissolvidos no fluido, né?
os sólidos não estão mais dissolvidos no fluido. A taxa de sólidos é tão grande. O movimento do fluido, então você tem essa separação, né? Então ele deixa, os materiais sólidos deixam de estar suspensos no magma e passam a formar uma cadeia cristalina mesmo. E tem a ideia da percolação, que é logo depois que você tem isso, né? Então a percolação é justamente o movimento do fluido pela parte sólida da rocha, tá? Então você vai conseguir, por exemplo, calcular aqui velocidades, taxa de percolação, velocidade de percolação, só usando os parâmetros que a gente parametrizou lá, tá? Então são equações que, basicamente, usando os parâmetros que a gente tem lá de convecção e de tempo de cristalização, essas coisas, você consegue calcular, por exemplo, a velocidade que um fluido percola o cristal, a rocha que você formou no seu magma ocean. E por que isso é importante, né? Porque isso aqui pode dar o escoamento do magma. Então, se você tiver magma, por exemplo, que é aprisionado abaixo você tem a solidificação às vezes muito rápida, você pode ter um magma que está aprisionado ali embaixo. Pode ser que isso tenha alguma importância para a evolução do seu planeta. Imaginar algum caso aqui. Não tem nenhum exemplo muito claro. Mas um exemplo bastante claro é os voláteis. Porque os voláteis, muitas vezes, eles se mantêm na fase líquida, tá? Eles ficam dissolvidos na fase líquida. E podem ser que também que eles fiquem presos nessa parte cristalina. Então, o que acontece é que esses voláteis, depois que o magma ocean vai solidificando, eles vão numa velocidade bem mais lenta do que o líquido. Eles vão meio que percolando pela parte sólida da rocha até chegar na superfície e ser liberado pela superfície do seu oceano de magma, tá? Então, isso aqui é útil para caso você queira ver, por exemplo, uma emissão de uma atmosfera secundária depois da solidificação do magma ocean também. Aí você tem o remelting, que é o rederretimento, devido à extração de magma, tá? Então, à medida que o magma vai percolando pela rocha, isso gera meio que justamente uma energia gravitacional, né? Você está meio que retirando o magma lá de baixo. Esse magma está subindo pelo processo aqui de percolação. E isso pode gerar um derretimento extra, tá? Só esse movimento do magma, esse movimento gera uma energia gravitacional, dele sair de uma parte mais baixa para uma parte mais alta, e isso tem um feedback na temperatura também, tá? Então esse processo pode dobrar a quantidade de derretimento inicial, por exemplo, ao remover magma de câmaras profundas da ordem de 50 km, tá? E isso, por exemplo, tem um efeito importante, por exemplo, para ío, porque ío, por exemplo, ele tem uma camada bem grossa na superfície, então ele tem uma crosta razoavelmente grossa para o tamanho dele, e ele está num modo que a gente chama de heat piping, né? Então, basicamente, os vulcões dele não são como as nossas placas tectônicas aqui, que é logo abaixo da crosta, basicamente, elas estão influídas ali na crosta, e o magma está ali embaixo. No caso de ío, provavelmente vem de bem profundo. Então, como se fosse um túnel, como se fosse uma chaminé, literalmente, que vem lá da parte de baixo, onde ele está sendo aquecido por maré, né? Que ele vai aquecer mais de dentro para fora, né? Então, o calor que vem lá de dentro, então o magma esquenta lá dentro e a pressão faz com que ele suba por essas chaminés. E aí, esse processo da chaminé subir também entrega calor para a rocha do lado, né? Entrega calor tanto por condução, mas também simplesmente por ação da gravidade. E isso gera um derretimento extra também para aquela região que você tem ali, tá? Então, um exemplo seria, por exemplo, o que acontece lá em ío, porque você remove lá, o magma vem lá de baixo e sobe para a superfície. E isso tem um feedback gravitacional também. A escala de tempo de turnover, aqui é meio que um parênteses, tá? Não tem tanto a ver com cristalização. Então, basicamente, a escala de tempo de turnover ela vai acontecer para todo momento da vida do magma ocean. Só que quando o magma ocean está líquido, a convecção é bastante rápida, então o turnover é basicamente você reciclar as pistas. Tá? Então, esse aqui pode ser calculado, tá? Então, para quando ele depende aqui uma raiz do seu fluxo convectivo, tá? Então, quando a convecção é alta, esse cara aqui vai ser alto, e aí ele vai dividir aqui, e esse tempo vai ser... Não, esse cara é baixo, né? E aí, esse cara aqui vai
aumentar, diminuir a escala de tempo que você tem turnover. Quando isso aqui é baixo, é justamente o contrário. Tá? Então, você vai aumentar a escala de tempo. Então, o que acontece é, quando você tem o estado no estado do líquido, a superfície recicla muito mais vezes. Isso é meio que óbvio. Ele se recicla muito mais vezes. Mas quando você passa para a convecção do estado sólido, a reciclagem na superfície ela passa a ser muito, muito mais lenta. Justamente porque a convecção agora vai levar muito mais tempo para trazer uma parcela de sólido lá de baixo para a superfície. E você tem essa reciclagem. Tá? E você pode calcular isso. Tá? Então, aqui é a escala de tempo de overturn. Eu coloquei turnover aqui, mas é overturn. Tá? Então, overturn aqui. E aqui é simplesmente o tamanho da sua camada convectiva, a camada que está conveccionando. Tá? E esse é a velocidade de convecção, considerando o efeito da rotação do corpo. Tá? Então, a rotação do corpo tem um efeito razoavelmente importante nesse evento aqui. Isso aqui é a velocidade convectiva, que você pode calcular dessa fórmula aqui. E ela depende do número de Rayleigh, justamente, que vai dar a escala que você vai conveccionar no seu magma ocean, tá? E depende desses outros fatores aqui, incluindo o fluxo de convecção, tá? Então, aqui eu coloquei só uns parâmetros só para a gente ter uma noção, tá? Então, algumas coisas que não ficou no slide, tá? Só para quem depois for consultar os slides, verificar aqui que tem algumas constantes que eu não coloquei valor aí, tá? Obviamente, isso aqui é para um magma ocean da Terra, certo? Então, aqui você tem a constante solar para o fluxo que chega na Terra, isso aqui é o albedo da Terra. E daí o raio da Terra vocês têm no Google, tem o raio do núcleo também, que são coisas que você consegue obter. A aceleração da gravidade na Terra também. E, bom, vamos fazer uma aplicação então. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que eu consigo compartilhar aqui. A minha ideia aqui é fazer o seguinte. Eu vou rodar a simulação. A simulação roda razoavelmente bem rápido, assim, coisa de 30 segundos. Você tem a evolução completa no Magma Ocean, sem atmosfera, para a Terra, tá? Então, imagina que é uma terra seca, uma terra sem nada de água. Então, você não tem emissão de uma atmosfera, não tem nada. E logo, por ela não ter uma atmosfera, a evolução da sua temperatura de superfície vai ser dada por aquela relação lá que a gente viu pro caso sem atmosfera. Acho que eu não consigo voltar aqui agora. E a gente vai variar alguns parâmetros aqui que eu escolhi meio que a dedo, que são mais fáceis de variar, tá? Então, primeiro a gente vai rodar com todos os parâmetros que estão aqui. Então, os parâmetros que estão aqui é albedo 0.3, então aqui seria albedo 0.3. O fluxo solar de 1.361 watts por metro quadrado, tá? Então aqui seria 1.361 watts por metro quadrado, e a fração de líquidos crítica, tá? Tem uma pegadinha aí, tá? Porque geralmente eu uso fração crítica de líquido, tá? Mas a maioria dos trabalhos acaba usando a fração crítica de sólidos, tá? E é simplesmente um menos o outro, tá? Não tem segredo. Quando você lê a fração crítica de líquidos, por exemplo, aqui, vai ser 0.4, mas se fosse a de sólidos, seria 0.6. Tá? Então, daí você só tem que tomar cuidado na parametrização que você faz lá. Eu parametrizo como líquido, né, fração líquida, então eu tenho que usar 0.4 aqui, que seria igual ao 0.6 da fração crítica de sólidos, tá? E esse 0.4 vai vir aqui, tá ok? E aí depois eu vou variando, vou fixar esses parâmetros aqui, eu fixo esses parâmetros aqui e vario o albedo. Vou tentar o albedo 0 e depois um albedo 0.5. E assim por diante, a gente varia depois a fração de líquidos crítica e o fluxo solar. E a gente vê o que acontece com o tempo de vida do oceano. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar nesse meio tempo, enquanto abre aqui. Perfeito. Se eu fizer isso, será que aparece no...
tentar fazer aparecer aqui no... Vou ter que recompartilhar aqui, apresentar outra coisa. Tela 1. Ok. E lá, eu vou botar aqui para... duplicar. Foi? Acho que foi. Então, é bem simples. Depois eu posso disponibilizar esse código para vocês, tá? Então, eu acho que eu vou dar só uma passadinha aqui no que... Só para ter uma noção do tamanho, obviamente não vou ficar explicando nada de código, mas... Aqui, por exemplo, a gente tem a temperatura da líquidos, temperatura da sólido, temperatura da líquidos. Aqui a gente calcula fração de sólidos, fração de líquido. Aqui tem a parte da integração. Então é um código razoavelmente extenso, bastante desorganizado, tá? Porque eu nunca disponibilizei isso também, então eu sei mexer e para mim funciona, tá? Mas eu posso disponibilizar isso aqui porque esse é um código razoavelmente simples, tá? E bom, cadê meu terminal aqui? Então, é só chamar ele aqui, thermal model.py. E aí, aqui eu vou colocar um alias só para a gente ter noção do que está na pasta, tá? Vou colocar o primeiro nome. A primeira coisa que eu vou rodar, só olhar aqui na apresentação, vai ser, então, ao B do 0.3. Então, eu vou deixar sem nada. Eu vou deixar ele como padrão. Deixar ele aqui como... chamar ele de padrão. E vou rodar. Enquanto isso, eu posso já rodar outro aqui, que eu vou chamar de albedo 0. Tá? E eu venho aqui e defino... Só ver qual que é a definição para o albedo aqui. Eu chamei de albedo. Então, albedo igual 0. O que ele deu aqui? Tem alguma coisa aqui. Tá, ele não está aceitando a build aqui. Vamos rodar primeiro o S0. O S0... Qual que é o valor que a gente tinha visto para rodar? Então, a gente tinha visto aqui, por exemplo, 9.130 watt por metro quadrado. Então, 9.130. O que está acontecendo? Modifiquei alguma coisa aqui. Se a gente mudar esse valor aqui para 3.000, por exemplo. Ele não está aceitando as modificações aqui. Eu acho que eu vou prosseguir. E depois a gente analisa isso. Eu vou analisar só o que rodou aqui. Para a gente ter uma noção. Então, seguinte. Isso aqui. Isso aqui. Então, o que eu rodei basicamente é com a temperatura padrão. Ele vai ser bem parecido com aquele caso que eu tinha lá no slide, tá?
E aqui a gente tem, por exemplo, a variação de adiabate. Então ele começa com a adiabate aqui em 4.000, e essa adiabate vai descendo, e cada uma dessas cores aqui indica um intervalo no tempo, tá? Então, se a gente for nesse outro gráfico aqui, tá? Então, esse aqui é aquele gráfico de temperatura, igual... Ah, já sei o que é. Eu rodei errado aqui, a gente pode olhar isso aqui. Eita, confusão. Aqui. Então, se a gente olhar as adiabates aqui, elas vão ser relativas a justamente cada uma dessas curvas aqui, tá? Então, para o tempo 10 a menos 6 aqui é milhões de anos, tá? Então, para o tempo, por exemplo, de um ano após o início da evolução térmica, você vai ter aqui uma temperatura próxima aqui do 4.000, porque ele não perdeu calor suficiente, tá? Mas quando você passa aqui para 200 anos, né? 200 anos ele já vai estar por volta aqui, que é quando você começa a ter a primeira parte de solidificação. Então, esse sigma aqui, esse φ RP menor do que 1 aqui, significa que você chegou, na verdade, nessa parte aqui, ó, porque exatamente na posição da superfície do planeta, você já não tem a fração de sólidos no seu magma ocean, que é igual a 1, né, que seria 100% líquido. Você passa até a primeira parte de sólidos na parte de cima do seu magma ocean, tá? Então, essa linha tracejada aqui. E à medida que ele vai evoluindo, quando você chega aqui nesse platô aqui, que é justamente aquela parte onde você cruza a fração crítica de sólidos, tá? Que no caso vai ser quando você vai chegar mais ou menos aqui, tá? Se não me engano. É a parte amarela aqui, então o amarelo tá mais ou menos aqui no meio, na verdade, o amarelo. E aqui tem outras coisas para a gente dar uma analisada aqui. A gente tem, por exemplo, o número de Rayleigh. A gente pode ver que o número de Rayleigh para a Terra, no caso desse exemplo aqui, ele vai ser ali 10 a 31, 10 a 32, tá? E depois ele vai descer do mesmo modo, mais ou menos, que a convecção fez, tá? Aqui tem o fluxo da estrela, para você ter uma noção, né? Então, e também eu ploto aqui também o fluxo que deixa o magma, que deixa o planeta, tá? O fluxo que sai, que é emitido pelo planeta. Então, o fluxo que é emitido pelo planeta antes, ele é basicamente só o convectivo, tá? Porque o fluxo que vem da estrela, ele é, no começo da vida do magma ocean, aqui em cima, ele é quantas ordens de grandeza aqui? 5 ordens de grandeza, mais ou menos, menor, tá? Então, basicamente, tudo, no começo da vida do magma ocean, tudo que ele emite para o espaço é basicamente o que ele remove de calor do manto, tá ok? E aí, isso vem aqui até chegar ao momento que você entra na parte de convecção do estado sólido, que a convecção, ela decai muito a eficiência dela, e aí, basicamente, tudo que você emite a partir daqui, ó, vai ser basicamente o que é refletido pela superfície, o que você rejeita da superfície do seu planeta, tá? E o fluxo de convecção aqui vai evoluir muito lentamente e só vai remover o calor em escala de tempo bem maiores, tá? Aqui a gente tem a viscosidade absoluta, tá? Então aqui, por exemplo, é a viscosidade, acho que da superfície, da primeira camada, tá? A pressão zero do magma ocean, tá? A primeira camada do magma ocean, a gente está analisando. Então esse aqui é como a viscosidade evolui, tá? Então ele tem justamente essa parte crítica, que ela sobe muito rapidamente na fração crítica de sólidos, tá? E isso aqui é para a parte de atmosfera, que não temos aqui. E é isso. Aqui dá para ter uma noção, por exemplo, de onde você tem concentração da emissão de calor latente, tá? Então essa linha azul aqui, tudo que está nessa horizontal aqui seria o calor concentrado apenas para diminuir a temperatura, tá? E o que está fora dessa linha azul aqui, que dá essa subida aqui, é a parte onde você tem solidificação, tá? Onde então você tem uma dispersão de energia para calor latente, tá? Já que a gente tem a implementação de calor latente nesse caso aqui. Tá ok? Então esse aqui é um exemplo, eu queria rodar algumas coisas aqui, mas acho que não vai rolar. Também, acho que não vai ter muito tempo também. Então eu vou continuar. E aí amanhã, qualquer coisa, eu volto com essa parte aqui, a gente roda algumas coisas. Talvez eu volto com isso já rodado também. Porque sempre quando eu deixo para rodar, dá problema. Então eu volto com isso já rodado. E eu posso disponibilizar depois esse código para vocês. Aí vocês podem também
fazer isso por vocês mesmos, tá? Então, vamos seguir em frente aqui. Deixa eu só ver o que eu estou Posso fazer uma pergunta? Pelos resultados ali, fica sempre bem claro que aquela mudança de a fração de sólidos líquidos acaba ocorre relativamente rápido e é quando tem a principal mudança em todo o processo, né? Isso, é. Então, é onde tem a maior variação de temperatura, né? Que sai daqui e vai para cá. Aí a pergunta é, então é o processo de cristalização que faz isso? Sim, da formação dos sólidos, E aí você deu aquele exemplo lá da panela, então, de você ter rugosidades. Como que isso é inferido? Como é que você vai colocar esse coeficiente, esse parâmetro que vai dizer a rugosidade? Então, aqui pra gente, isso vai ser só parametrizado pela fração crítica de sólidos. Então, se o seu Magma Ocean chegar em tal fração crítica de sólidos, você vai ter uma aceleração na formação de sólidos, então isso vai ser meio que parametrizado só por isso, tá? É um parâmetro geral, assim, que não diz nada sobre o fluido em si. No início, não. No início não, porque no início a formação de sólido, a nucleação vai ser bem lenta. Então, a partir do momento que você começa a cruzar a diabate, né? Então, meio que o que acelera... Então, por exemplo, o que acelera quando você está começando a formar aqui, quando você está na parte... Imagina que isso aqui é tudo líquido, né? Quando você está basicamente tudo líquido, você começa a nuclear apenas uma parte aqui. Então, a formação de sólidos é razoavelmente pequena, né? Depois, à medida que você vai subindo, a quantidade de sólido que você vai criar no fluido vai ficando cada vez maior, mais importante, entendeu? Isso então é meio que parametrizado assim. E não é parametrizado diretamente a nucleação, né? Porque a nucleação, na verdade, para você parametrizar, por exemplo, você teria que ter um modelo 3D, né? E aí você, sei lá, calcula a energia de superfície, calcula todos esses parâmetros aqui, são as equações tem bastante coisa complexa, tem coisa que vem da quântica, né? Que é a energia de superfície, por exemplo. E aí ele vai estar associado à nucleação. Então é um processo que ele vai ser... É meio que ele é parametrizado pelo comportamento geral dele. É como se fosse a convecção, né? A convecção a gente não está parametrizando o movimento do fluido em si, né? A gente está parametrizando a escala de tempo que ela acontece. É isso que a gente está fazendo. Basicamente, todo esse modelo aqui, ele não roda nada, né? Não tem nenhuma simulação, nenhum experimento numérico sendo feito aqui. Ele é basicamente um experimento de parametrização. Você parametriza tudo que você tem e vê qual que é a evolução que isso vai ter. Tá, mas como é que é o start? Você tem só líquido. Como é que forma o primeiro sólido? Qual é o parâmetro? Qual é a medida? A temperatura baixou a tal nível que virou sólido. É isso? É a temperatura? Isso. Então imagina que a primeira diabática que você tem está aqui, só tem líquido. Tá ok? Aí eu estou variando lá, o meu fluxo convectivo está sendo calculado para essa diabática, está sendo calculado para a viscosidade que eu tenho aqui, coisa e tal. E aí o fluxo de convecção vai estar lá, removendo calor. Cada vez que eu faço um passo de integração, eu removo o calor e abaixa um valor de TP. O TP é o que muda, lembra? O delta DT, DTP, DT. Aí isso aqui vai mudando, vai baixando, baixando, baixando. Aí chega um momento que você começa a formar os primeiros sólidos, porque isso aqui cruza a região de sólidos. Então eu começo a remover calor também, aliás, depositar calor no Magma Ocean por calor latente, né? Então aqui o que acontece também é que você deposita um pouco de calor por calor latente, e aí, à medida que vai solidificando mais, você vai tendo mais calor sendo usado para produzir os sólidos. É isso? Bom, então vamos então para o caso dessa condição de contorno aqui, que é a camada condutiva, né, ali em cima do seu Magma Ocean. Tá? Então vamos imaginar que em certo ponto, né, em determinado ponto da evolução térmica do Magma Ocean, seja possível que você forme uma camada condutiva aí na superfície do seu magma. Tá? Então ela pode ser formada de 3 formas, basicamente, né, que a gente tem que a gente pode encontrar aí, basicamente, na literatura. Tá? A primeira coisa é em corpos pequenos, então planetesimais. Então, imagina que o planetesimal ele vai ter a principal forma de calor dele, como a gente falou lá atrás, falou ontem, é o decaimento radioativo. Então, ele vai estar meio que se aquecendo de dentro para fora, de onde você tem maior concentração de material para fora. E aí, essa crosta vai ficar do lado de fora e, basicamente, o que você vai ter? Você vai poder ter algum evento de convecção dentro, né? Você vai ter ali, se o derretimento for suficiente, você ter convecção dentro dele.
E mais na parte externa dele, ele tá sólido, tá? Então a parte externa, ela conduz calor até a parte externa, até a superfície, onde a superfície vai emitir radiação para o espaço, tá ok? E aí a condução nessa última camada, ela é pouco eficiente, tá? Então esse planetesimal ele vai poder ficar com o núcleo dele, com a região interna dele aquecida por um longo período de tempo, tá ok? Esse é um dos exemplos, onde você tem uma camada condutiva sobre uma parte que um oceano de magma ali que está em convecção. Outra forma é a flutuação de fases sólidas, tá? Então de minerais leves no caso, né? Que é o chamado de flotation crust. Então minerais menos densos podem se acumular na superfície, como ocorreu para o mineral anortita, que faz parte do plagioclase presente na Lua, tá? Então eu citei lá algum tempo na aula anterior, tá? Dos creep lá, que são aquele tipo de rocha, né? São um tipo de rocha, tem alguns basaltos também, que são bastante leves. Elas são. O que acontece é que, à medida que você vai secando o magma ocean, esses minerais vão ficando na fase líquida e eles tendem a ir para a superfície, justamente porque quando eles solidificam, a densidade deles é bem menor do que a densidade do magma, e aí eles tendem a subir para a superfície, tá ok? E isso acontece, a gente tem bastante evidência que isso aconteceu na Lua, tá? E ao boiar no magma, esses materiais podem se acumular na superfície, construindo uma camada condutiva que afasta a convecção da superfície. Então, imagine que você vai acumulando esse material na superfície, vai acumulando camadas embaixo dele, e isso vai gerando uma região de sólidos acumulados ali na superfície, onde a convecção não vai ser eficiente. A condução vai ser a forma de você perder calor até a superfície, tá? De você transferir calor até a superfície, onde você vai perder o calor de fato do planeta, tá? Ou da Lua. E a outra forma é o resfriamento direto da superfície, que é a chamada stagnant lead, tá? Então a stagnant lead, a tradução dela, eu coloquei uma tradução aqui de camada estagnada, tá? Mas eu nunca vi uma tradução disso para português. Então lead seria tampa e stagnant seria estagnada, tá? Mas eu chamei aqui de camada estagnada. Então é uma crosta de material solidificado, ou seja, de baixa viscosidade, pode se formar devido à perda de calor para o espaço. Então, aqui é o caso mais trivial, tá? Imagina que você tem um magma lá e ele está em convecção lá, mas como a gente sabe, a convecção ela não é muito eficiente na superfície. Então, a parte da superfície ela está sempre conveccionando mais lentamente, porque ela está sempre trocando calor com o meio de fora. Porque senão também o magma não teria tempo para trocar calor e a convecção não seria tão eficiente, né? E aí o que acontece é que esse material ele vai resfriando, e à medida que ele vai resfriando, a viscosidade dele vai baixando e ele também vai se tornando cada vez mais lento, até o momento que você forma uma crosta, tá? Um efeito muito claro de você ver isso, a gente vai ver aqui mais para frente, é você fazer um experimento, por exemplo, com o mel, por exemplo, né? Então, se você esquentar o mel até o ponto dele ebulir, por exemplo, à medida que você colocar ele para esfriar, ele vai formar uma crosta primeiro. E a parte de baixo dele, muitas vezes, vai estar ainda com bastante calor, tá? É bem mais quente, tá, em estado líquido do que a parte da superfície, porque justamente você tem um gradiente de temperatura ali do seu fluido para o que está fora do seu fluido, tá? E isso é bastante eficiente quando você tem um magma que tem uma mudança brusca de viscosidade devido à temperatura ou devido à pressão também. Bom, Poxa, isso aqui igual, né? Bom, no entanto, uma camada condutiva, tá? Uma tampa condutiva, camada condutiva, tá? Em oceano de magma, planetas como a Terra e Vênus é bastante improvável. Por quê? Por que, por exemplo, para planetas grandes isso é bastante improvável, tá? Tem algumas ideias, tá? Primeiro, a presença de uma atmosfera isolante. Então, para a Terra, né, já contrariando o exemplo que eu acabei de rodar, que eu acabei de simular ali, para a Terra, muito provavelmente você tinha uma atmosfera residual mesmo durante a evolução do magma ocean, tá? A gente sabe que a atmosfera da Terra não é nada muito grande, né? Mas é uma atmosfera grande o suficiente para você aprisionar vapor d'água e, por exemplo, para você, na fase do oceano de magma, você tem a temperatura de superfície que impede justamente que esse gradiente de temperatura aconteça, tá? Então, ele impede, por exemplo, que você forme uma tampa condutiva, porque ele está elevando a temperatura da superfície por causa do feedback, né, do efeito estufa que você tem da atmosfera. Tá, ok? Principalmente quando a atmosfera é feita de vapor d'água, CO2, metano,
Então, por exemplo, para Vênus, hoje em dia a gente sabe que Vênus ele tem muitas erupções vulcânicas, né? Mas a temperatura de superfície dele, por exemplo, é 400 graus Celsius no dia, né? Na parte diurna, né? Então, é um planeta que tem um efeito estufa bastante forte e é um planeta provavelmente que nunca desenvolveu uma crosta, uma camada condutiva na superfície, tá? Enquanto ele tivesse com o Magma Ocean, tá? Obviamente, depois que o Magma Ocean solidificou, a superfície dele pode ser sólida como é sólida, né? Vai solidificar, né? Mas durante a evolução do Magma Ocean aqui, tá? Afundamento da crosta inicial, tá? Então, imagina que se você forma uma crosta e o planeta é grande o suficiente, e se o Magma Ocean é global, por exemplo, essa crosta vai exercer um peso no magma embaixo, né? Então, se o magma é profundo o suficiente, você forma essa crosta e ela está exercendo esse peso, né? Ela meio que vai afundar. Então, um dos problemas para você ter um planeta grande, por exemplo, com uma crosta, é justamente essa crosta afundar no planeta, pelo menos na fase enquanto você tem uma profundidade suficiente do oceano de magma, tá? E outra forma de você impedir a formação dessa crosta, dessa camada condutiva, é o estresse mecânico, tá? Então, o ambiente altamente dinâmico do magma impediria a formação de uma camada condutiva. E é isso que a gente acredita, por exemplo, que aconteceu para a Terra, assim, que tenha sido mais determinante, embora a Terra tenha esses outros fatores aqui também, mas o mais determinante para a Terra provavelmente é que a convecção era tão eficiente, né, na Terra, por causa que basicamente a pressão, né, que o grau, o tamanho do planeta Terra basicamente influencia também na quantidade, na intensidade da convecção que você tem, né? Então a intensidade de convecção num corpo maior, né, um corpo que tem maior massa, vai ser mais violenta do que num corpo com menor massa. Então estresse mecânico, né? E aqui no caso do estresse mecânico, você está falando só, por exemplo, do que você mantém os materiais, né? Então basicamente não muda de um planeta para outro, né? As forças de ligação entre os materiais, entre um cristal, por exemplo, isso não muda de um planeta para o outro, mas o que muda, por exemplo, é a força que a convecção vai agir na base disso e gerando estresse mecânico. Tá? Então, para um corpo maior, geralmente o tamanho planetário ali, ele costuma não resistir a tensões convectivas. Tá? Então, tem outras tensões também que podem vir, não só da convecção, mas também escape de voláteis. Então, se você tem um magma ocean emitindo a atmosfera, a todo momento ele vai emitir uma grande massa de voláteis, e isso vai poder forçar, causar um estresse mecânico nessa capa condutiva que você tiver em cima, tá ok? E a mesma coisa para impactos de meteoritos e outros casos, tá? E aí tem uma figura bem legal aqui, que é essa figura do Lichtenberg 2022, e eles fazem, e basicamente o que eles fazem aqui é um experimento com vários planetas, com várias condições para um planeta, tá? Então eles pegam, na verdade, um planeta igual à Terra e colocam ele em várias condições aqui, variando o quê? Então o que eles variam? Eles variam a eficiência de erupção, que é basicamente vulcanismo extrusivo contra intrusivo. Então o que seria isso? Então aqui a gente tem eficiência de erupção. E o que seria vulcanismo extrusivo e intrusivo? O vulcanismo intrusivo é simplesmente movimento de magma no interior. Tá? Então não é o que escapa para a atmosfera. Tá? O extrusivo é um movimento de magma que precisa escapar para a atmosfera. Tá? Então geralmente está relacionado a voláteis, a um magma com menor densidade, ou então um magma muito mais aquecido, que vai ter densidade menor. Então isso está relacionado a vários outros fatores. Tá? Não vou colocar aqui, mas basicamente você pode variar isso, e eles têm aqui, eles ilustram, por exemplo, as regiões onde cada um dos magma oceans dos planetas estariam, entendeu? Então, por exemplo, para a Terra teria aqui uma eficiência de erupção de 10 a 20%. Então, de 10 a 20% das erupções que acontecem na Terra, né, durante a fase do magma ocean aqui, seriam erupções internas. Tá? De 10 a 20% seria... na verdade, 10 a 20% seria extrusivo, e de 80 a 90% seria intrusivo, né? Isso, né? Não, 10 a 20% é extrusivo e 80 a 90% intrusivo, tá? Então, a grande parte das erupções que aconteceriam na Terra seriam erupções que ficariam presas, não seriam algo que seria para a superfície, tá ok? E aqui
a gente tem o quanto que a camada condutiva desses planetas, que se formaria nesses planetas hipoteticamente, resistiria à pressão, tá? Resistiria à pressão do estresse mecânico. E aí, a partir disso, eles tentam identificar regimes onde esses planetas estariam operando a crosta deles. Então, a formação da camada condutiva está diretamente ligada à formação da própria crosta do planeta. Tá ok? Então, a gente tem aqui, por exemplo, que a Terra, no período adeano, né, provavelmente ela estava parecida com Vênus aqui. Então, Vênus está aqui. Então, deixa eu só explicar os regimes. Então, aqui é uma camada móvel, tá? Então, mobile lead, que eles chamam, tá? Que seria um regime de placas tectônicas, entre aspas, tá? Então, que é o regime que a Terra se encontra hoje, tá? Mas no passado, enquanto o Magma Ocean estava vivo, provavelmente ela não estava nisso aqui porque não existia nem a placa tectônica ainda, não tinha solidificado, né? Então, a Terra, provavelmente no passado, ela estava onde está Vênus hoje, que é nesse regime aqui, que é um regime que basicamente você tem um derretimento extensivo da superfície, depois você tem uma solidificação. Aí você tem um derretimento, depois tem a solidificação. Então, muito provavelmente, o que acontece para a Terra é que a Terra estava nesse regime aqui a partir do momento que você começou a ter a solidificação do Magma Ocean terrestre durante o Adeano. Então, durante o período mais longínquo da evolução geológica da Terra, ela estava aqui, e aí depois, em algum momento, à medida que ela vai solidificando, ela passou para o regime de placa tectônica. Tá ok? E a Terra é o único corpo que a gente conhece que tem esse regime de placa tectônica. Tá? E aqui, esse regime aqui, basicamente, é quase a mesma coisa desse regime aqui, só que ele é sem ter tanto vulcanismo, né, extrusivo, né, porque aqui a maior parte do vulcanismo vai ficar para dentro. Né? Então, nesse caso aqui, você vai ter uma formação, aliás, a grande parte do vulcanismo vai ser para a superfície. Né? Então, o que acontece é que aqui você vai ter um derretimento extensivo da superfície e depois uma fase com a formação de uma crosta novamente. Aí depois tem de novo, então é meio que episódico o surgimento da camada condutiva. Tá? E aqui é um regime de stagnant lead, que é uma camada condutiva permanente, tá? Que é o regime que a gente acredita que pode ter acontecido para Marte, tá muito em debate isso, e o que provavelmente aconteceu para a Lua. Tá? Então, para a Lua, muito provavelmente aconteceu, ela cai nesse regime de stagnant lead. Tá? E aqui tem o Io, tá? Que é a Lua que é a Lua vulcânica, né? E ela está no regime de heat pipe, que seria um regime onde ela tem essa camada condutiva em cima, então ela tem uma stagnant lead, ela tem uma crosta bem definida, só que o que acontece é que o vulcanismo lá dentro é bastante potente, né? Então ele tende a jogar bastante material na superfície. Tá? Só que ainda assim a stagnant lead ela é muito resistente, ela é muito grande, né? E aí você constrói aqueles túneis que eles chamam de heat pipe, né? Como se fosse uma chaminé que literalmente sai do manto baixo e vai para a superfície do planeta. E gera aqueles geysers que tanto geyser quanto vulcões que a gente observa na superfície de Io. Tá? Então, né, eu falei da Terra, falei de Marte, falei de Vênus. Tá? Então, né, hoje em dia a gente conhece como tipo placa tectônica tendo importância muito grande para a evolução que a gente conhece da Terra, né? Tanto a evolução geológica, depois a evolução talvez até de surgimento da vida, né? E aí tem meio que eles tentam arranjar uma explicação do porquê que alguns planetas têm isso e por que não, tá? E a origem disso praticamente está na evolução do Magma Ocean também, tá? De como ele evoluiu. E bom, e como é que a gente vai metrizar isso daí, tá? Então vamos pensar aqui. Acho que eu posso passar por isso aqui. Alguém tem alguma dúvida disso aqui? Então, beleza, vamos lá. Como é que a gente parametriza, então, a formação dessa camada condutiva na superfície do oceano de magma? Tá? Então, vamos lá. O que a gente vai parametrizar aqui é só o último caso aqui. Tá? Então, eu falei para vocês que tinham 3 tipos aqui de superfície, de formas que você poderia formar essa camada condutiva na superfície. Eu tenho só derretendo a base, o meio do meu corpo. Eu tenho flutuando uma fase bastante leve no meu Magma Ocean, tá? E eu tenho aqui por resfriamento direto na superfície, tá? Então, agora eu vou tratar só disso aqui, porque isso aqui é o que vai ter relação com a física que está acontecendo ali no meu Magma Ocean, tá? Aqui a questão só simplesmente de você simular
quais fases você vai solidificar primeiro, tá? Mas esse aqui tem mais a ver com a parte física do problema, tá? Então a gente vai agora analisar pela ótica da camada estagnada, que é stagnant lead, tá? Então, a partir do experimento laboratorial de convecção térmica, realizado com golden syrup, a tradução de syrup acho que é xarope, né? Então deve ser tipo, ou geleia, né? Então, geleia dourada, eu sei que é alguma coisa que é bastante comum, acho que na América do Norte. Mas eles fazem um experimento com essa geleia, que tem uma viscosidade razoavelmente parecida com... Eles diluem ela em 10% de água, tá? E aí eles fazem essa diluição e ela fica com uma densidade razoavelmente parecida com a densidade de um magma, tá ok? E aí eles vão fazer esse experimento da Biogeopar 1993 para analisar a formação dessa crosta em cima. Então imagina que é um experimento de laboratório, né, uma coisa louca, e que eles vão extrapolar isso para uma escala planetária, tá? Porque não existe outra forma de você fazer esse experimento, pelo menos em questão laboratorial. Você pode desenvolver um aparato no computador e fazer isso de forma numérica, tá? Mas de forma laboratorial, você vai ter que se virar, dar o seu jeito. E aí eles vão fazer isso com um material que tem viscosidade parecida com magma. E vão fazer o quê? Eles vão isolar a parede do experimento, tá? Então aqui como se fosse... Aqui é uma fotografia escura, tá? Mas é como se fosse aqui um tanque, né? E eles isolam as laterais do tanque, da mesma forma que eu falei que o Magmotion funciona, e deixa ele interagir na superfície para a gente ver a formação dessa camada na superfície, tá? Então, os resultados que eles encontram, né, é que a convecção ocorre apenas na parte inferior da camada térmica. Então, o que eles chamam de camada térmica é basicamente a parte que quando você deixa o fluido lá quente, né, ele está conveccionando toda a camada térmica. No momento que você surge com uma tampa aqui em cima, essa convecção ela recua para baixo dessa camada térmica. Então, ela vai só para a parte de baixo da camada térmica, a partir do momento que você forma uma tampa em cima. Tá? E aí você forma uma camada instável abaixo da superfície, que é justamente isso, que é uma camada onde você não tem a convecção acontecendo, tá? É uma camada onde ela está ali só para ocorrer a troca de calor entre a parte que está conveccionando do seu magma ocean e a parte que vai conduzir calor até a superfície, que é a camada estagnada ali, tá ok? Aí os números de Rayleigh que eles calcularam aqui para o interior variam entre 10 a sexta, 10 a oitava, tá? E aí, aquele negócio, eu falei que o oceano da Terra tinha 10 a 32, tá? Então, eles têm que escalar esse número de Rayleigh aqui para esse número de Rayleigh. Então, você vê que é um experimento que tem um problema de escala, assim, razoavelmente grave, né? Mas é o melhor que a gente consegue fazer atualmente, tá? Então, o fluxo de calor da superfície depende apenas das condições locais na camada instável, logo abaixo da camada. Essa aqui é uma das principais conclusões deles, e eles vão dar as fórmulas para você desenvolver, eles vão dar as fórmulas para quando no Magma Ocean você vai, qual a temperatura que ele tiver, que você vai desenvolver essa camada estagnada na superfície dele, tá? E isso vai depender basicamente do fluxo de calor na superfície e condições locais da região aqui de cima onde ocorre a troca de calor. Tá ok? Aqui são duas... não dá para ver muita coisa aqui, achei que até desse para ver mais coisa. Mas aqui é 15 segundos após a primeira figura lá, é 15 segundos após a instabilidade, e após o início da instabilidade, o início da convecção, que não tem nenhum movimento visível, e depois, 45 segundos depois, você tem a formação daqui de uma região instável, tá vendo? Porque onde está aqui lisinho, bonitinho, quer dizer que está conveccionando, tá? O fluido está organizadinho em convecção. Aí, depois de 45 segundos do experimento, essa parte que está em convecção, ela recua, né? Ela fica só aqui embaixo, e essa parte aqui forma uma região instável. Tá? E é a mesma coisa que a gente acredita que aconteça pro oceano de magma, porque a física é a mesma, tá? Guardada as devidas proporções, obviamente. E então, da Biogeopar 1993, encontraram que a condição para o surgimento de uma camada estagnada, tá, pode ser equacionado pelos termos de contraste de velocidade, de viscosidade, na camada instável da superfície do fluido. Tá? Então, logo abaixo, quando você vai calcular basicamente esses termos aqui, para a região onde o seu fluido troca calor com a superfície. Então, enquanto não tem uma camada condutiva, essa região é chamada de camada instável lá em cima. Uma camada que é onde a convecção não chega lá em cima com uma grande velocidade. É uma região onde o fluido se movimenta lentamente e troca calor com a superfície, tá ok? E aí vai ter essa condição aqui, que é a condição
quando a sua stagnant lead vai se formar. Tá? Então, eles fazem vários experimentos lá e fitam uma relação. Tá? E esse B aqui, por exemplo, é uma constante de proporcionalidade para essa relação que eles fitaram. Tá, ok? E aí ele é 2,54, tá? Só que isso aqui foi revisado, né? O que eles encontram nesse artigo é 2,34, se não me engano. E depois de ser revisado por experimentos numéricos 2D e 3D, tá? Então depois as pessoas foram lá e fizeram experimentos numéricos. Os experimentos numéricos também não conseguem atingir o número de Rayleigh que a gente acredita que exista no oceano de magma, tá? Mas já é uma aproximação mais adequada do que simplesmente um experimento laboratorial, tá? Aí, quais são os ajustes necessários na parametrização que eu mostrei para vocês que a gente precisa fazer? Então é o seguinte, a partir do momento que surge a camada condutiva, a convecção vai ficar limitada numa região menor, uma região mais limitada de toda aquela camada térmica que a gente está analisando, do nosso magma ocean, tá? Do nosso oceano de magma. E o que vai acontecer é que a convecção ela vai ser agora menor. Então ela vai ser calculada por uma outra relação. Ela vai depender desse TMI, que é o que a gente chama de temperatura reológica, tá? Escala de temperatura reológica, tá? Então é uma escala de temperatura que você consegue calcular ali justamente naquela parte instável do seu magma ocean, tá? E isso vai ter uma consequência que o seu magma ocean vai começar a esfriar mais lentamente, vai começar a perder calor mais lentamente. A gente vai ver isso mais para frente, tá? E aí você tem uma nova constante de proporcionalidade, porque isso aqui vem diretamente do experimento, tá? Que eles encontraram lá também. Então aqui tem uma nova parametrização para viscosidade, mas é só para esse caso aqui. Você pode usar a parametrização antiga ou pode usar essa nova, tá? Então aqui uma parametrização usando a lei de Arrhenius, tá? Então aquela parametrização lá também serviria, mas essa aqui é mais adequada porque ela tem que ser um pouco mais suave, tá? Para poder se adequar àquelas equações ali. Então aqui a gente tem uma fase líquida, então na fase líquida ela é descrita por essa parametrização aqui, que depende da líquidos. E para a fase sólida, ela é descrita por essa parametrização aqui, que depende da sólidos. E para a fase onde você tem líquido e sólido existindo ao mesmo tempo, ela vai multiplicar por uma função que vai fazer justamente o transporte da viscosidade lá da fase líquida para a fase sólida. Então o magma ocean sai de uma fase líquida e ir para a fase sólida. Você precisa dessa função aqui multiplicando a viscosidade do líquido. E aí quando você multiplica essa função aqui, você faz aquele ajuste, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, o cálculo que eu faço. Então aqui você tem a viscosidade do líquido. Então aqui é a viscosidade baixa, viscosidade alta, né? Então a viscosidade de um líquido aqui. Aqui é a temperatura. Então imagina que se você estiver resfriando o seu magma ocean, você vem andando nessa direção aqui. Então você começa com o líquido, vem e faz a conversão para o sólido, à medida que você vai resfriando o seu magma. Tá ok? Isso para a pressão de 0 gigapascal. Se você tiver uma pressão maior, vai vir uma curva diferente aqui, com um deslocamento na temperatura ali, tá? Aqui é justamente o TMI, tá? Que ele é calculado por aquela derivada lá. Tá? Então é menos a viscosidade, dividido pela derivada da viscosidade na temperatura. Então você vai ter esse cara aqui. E depois o fluxo de calor. O fluxo de calor, ele vai ser só essa equação aqui, que vai depender do TMI, elevado a 4/3, tá? Então a gente passou basicamente de uma... Lembra que na equação, na parametrização para convecção do magma ocean normal, sem a camada convectiva, condutiva em cima, sem a camada estagnada, você tinha um ΔT, né, que era linear. Agora aqui a gente tem um TMI que não é linear, que é 4/3. É próximo do linear, mas não tão próximo. E aí aqui uma comparação entre o fluxo de calor que você tem sem a camada estagnada, então com o magma ocean com a superfície livre, que é o que a gente viu anteriormente, e com a camada estagnada. Então aqui você vê que sem a camada estagnada, o fluxo de calor é mais eficiente, ele remove mais calor do magma ocean. Se você tiver essa camada estagnada em cima, essa tampa em cima, né? É como se fosse literalmente a tampa de panela, você tem a temperatura vai ser perdida mais lentamente, tá ok? E aqui a viscosidade é a mesma coisa. E bom, como é que se dá? Deixa eu ver quanto tempo tem 18 minutos. Deixa eu ver o que falta.
Acho que dá para falar. Então, basicamente, o que vai acontecer agora? A gente precisa parametrizar a condução para a camada da stagnant lead, tá? Então, a gente tem que fazer a condução para remover calor. E como é que a gente parametriza isso? Só usar uma equação para o fluxo de calor que sai que chega na base da sua camada estagnada e é removido através dela, tá? Então, é conduzido através dela, tá? Então, isso aqui é simplesmente uma equação de condução, tá? Só uma equação diferencial de condução aqui. E você vai evoluir a condução dessa você vai conseguir calcular o fluxo disso aqui e a temperatura da sua camada estagnada, ela vai evoluir com essa equação diferencial aqui também, que é da condução, tá? Então depende aqui do seu K, que é condutibilidade. Depende se você quiser adicionar o calor, por exemplo, porque você está falando de uma massa que tem o mesmo conteúdo que tinha ali no seu, vamos dizer, no seu manto, tá? Então, se tiver elementos que emitem radiação, você vai ter que adicionar isso aqui também, tá? E aqui você consegue evoluir o perfil de temperatura da sua camada, tá? Da sua camada estagnada, stagnant lead. Então, o T-lead aqui seria a temperatura, tá? E essa temperatura vai variar para cada uma das alturas que você tem. Aí você constrói, por exemplo, sei lá, eu quero dividir ela em 50 camadas e você faz essa integração aqui para cada uma das camadas. Bom, aí você tem a equação de condução, então o que sai do magma ocean lá de baixo vai passar por condução ali para lá. Só que o que acontece? Essa camada estagnada, ela não vai surgir simplesmente com tamanho e vai ficar ali. Ela vai crescer. Então, a partir do momento que ela surgiu, né, ela tinha um tamanho 0 e ela, depois de algum tempo, ela vai ter um tamanho futuro, né? Então, como é que você mede o tamanho dela? É simplesmente a diferença entre o que está sendo conduzido e o que está vindo de convecção embaixo. Então, é o que está sendo conduzido para cima dela. Então, imagina que a gente coloca um referencial logo abaixo da camada condutiva, tá? Então, imagina que a gente tem um magma ocean, a gente está em cima do magma ocean e bem abaixo da camada condutiva. O que chega de convecção, de fluxo de convecção embaixo, vai ser um valor. O que sai de condução para cima vai ser outro valor. A diferença entre esses dois é dividido pela entalpia da mudança de estado, é o que vai fornecer energia para você crescer essa stagnant lead para baixo, né? Então ela vai meio que invadindo a região do magma ocean e vai crescendo para baixo. E esse H aqui é simplesmente a altura, né? A espessura, né, dessa camada condutiva na superfície, tá? E esse ΔH aqui é simplesmente o calor latente aqui, né? Na verdade, o calor latente é só esse cara aqui, mas esses termos aqui, ele vai transformar isso em energia, em entalpia, né? Dessa diferença aqui. E ele vai dar a escala que você cresce, né? Ele vai controlar a escala que você cresce. Tá ok? Esse TBSL aqui é a temperatura na base da stagnant lead, tá? Isso aí vai ser importante porque esse TBSL, ele vem dessa equação aqui, tá? Então ele tá relacionado com o TMI, que é justamente a temperatura, essa temperatura aqui, tá? Então é uma coisa que é controlada justamente pela stagnant lead. A própria stagnant lead controla o quanto ela cresce, o quanto o magma ocean embaixo convecciona. Então, basicamente, por você adicionar essa camada em cima, essa camada vai controlar toda a evolução térmica do seu magma ocean, tá ok? E aqui tem uma aproximação, por exemplo, que é quando o magma ocean ele é bem pouco... a camada é muito fina, né? Quando a camada é muito fina, você pode aproximar o tamanho dela para essa relação aqui. Porque quando ela é muito fina, o crescimento dela é quase negligenciável, porque ela é pequena. Então, esses dois valores são iguais. Então, você pode substituir esse cara nessa equação aqui, tá? No lugar desse cara aqui. Esse cara aqui vai ser essa diferença aqui. E aí, no final, você tem que... Né, o HZ, o Z aqui embaixo, você pode colocar como H, que seria o diferencial total, tá? A altura total. E aí você tem essa relação aqui. Tá? Então, essa é uma relação para um caso mais simples, que é o que eu uso aqui, nesse exemplo de aplicação aqui. Então, rapidinho. Então, o que eu fiz aqui? Aqui eu simulo a evolução do magma ocean, então, para a Lua. Tá? Então, aqui, esses dois casos aqui são para a Lua.
Por quê? Porque para a Lua é muito mais provável de ter acontecido isso do que para a Terra. Tá? Então, se eu simulasse para a Terra, eu ia ter um resultado aqui, mas ele não ia fazer muito sentido, porque é bem provável que essa camada não tenha se desenvolvido na Terra. Tá? Então, quando eu simulo para a Lua, o que eu tenho aqui é a temperatura variando. Tá? Então, a temperatura potencial inicial da Lua é 3.000 Kelvin, e eu tenho a temperatura de superfície associada a isso. E aí, para cada um desses instantes de tempo, eu calculo se existe ou não a stagnant lead, a camada condutiva. Tá? Usando aquela primeira relação lá. Essa relação aqui. Tá? Então eu calculo se o gradiente de viscosidade ali na superfície, se ele foi suficiente ou não para formar essa stagnant lead, a diferença de temperatura ali. Né? Então, a partir do momento que ela se forma, que é aqui, por exemplo, ela se forma aqui com 10 anos, né? Mais ou menos. Só que olha o tamanho que ela se forma. Ela se forma com 10 a menos 5 metros. Né? Então, a condição que ela se forma aqui é uma condição irreal, basicamente. Porque você não tem, de fato, uma coisa com 10 a menos 5 metros, né? Ela não tem capacidade de bloquear nada do Magma Ocean. Então, é como se o Magma Ocean estivesse continuamente sendo emitindo para a superfície, tá? Porque é um negócio que é milimétrico. Né? Aí, a partir do momento que ele vai crescendo, você vai conseguindo ver, por exemplo, aqui, quando ela atinge 10 centímetros, tá? Aqui. Ela atinge 10 centímetros com 500 anos. Então, depois de 500 anos de evolução, do Magma Ocean que começa a 3.000 graus Celsius, 3.000 Kelvin, você tem a formação de uma stagnant lead, por exemplo, com 10 centímetros. Se você evoluir mais aqui, para 1 metro, você tem com 2.000 anos, e depois com 40.000 anos, você tem uma camada condutiva com 100 metros. É 100? É 100. Então, aqui são alguns exemplos. Tá? Então, nesse primeiro exemplo aqui, o que eu fiz? Eu estou sempre considerando que a stagnant lead existe. Então, a partir desse momento aqui, eu já estou modificando o meu fluxo desse daqui para esse daqui. Então, eu meio que faço uma transição aqui. E passo para esse aqui. Só que isso seria irreal. Né? Porque eu tenho um tamanho aqui de 10 a menos 6, 10 a menos 5, né? 10 a menos 5, 10 a menos 4. Então, isso não faz sentido. Né? Então, o que eu fiz nesse trabalho aqui, esse é um resultado do trabalho que eu fiz com o Gustavo, para a Lua, e o que era importante desse trabalho era entender quando que essa camada se forma no Magma Ocean, tá? No oceano de magma, e a partir desse momento ela bloquearia, por exemplo, a emissão de voláteis da superfície. Tá? Então, ela formaria essa camada, e ela teria que ser grande o suficiente, pelo menos, para bloquear a emissão de o degassing, né? A emissão de uma atmosfera secundária, de emissão de voláteis na atmosfera, tá ok? Então, o que eu faço aqui é assumir que a partir de determinado tamanho, essa stagnant lead existe. E ela é eficiente em bloquear os voláteis, tá? E depois, acho que talvez se sobrar tempo na terceira aula eu possa explicar esse trabalho, tá? Mas aqui eu acho que eu não vou ter tempo de explicar. Tá? Mas o que eu encontro aqui, por exemplo, é que para 1 metro, 10 metros, 100 metros e 1 quilômetro, por exemplo, eu encontro esse range aqui de tempo de formação. Tá? Então, em 500 anos, eu formo uma stagnant lead, por exemplo, de 1 metro. Mas se 1 metro não for suficiente para bloquear os voláteis, depois, se 10 metros for suficiente, por exemplo, isso vai acontecer aqui em 700 anos, mais ou menos. Depois, se 100 metros for suficiente, vai ser em 900 anos. Se 1 quilômetro apenas for suficiente, aí vai ser em 1840 anos. Isso dá uma noção, por exemplo, de quanto tempo a Lua ficou emitindo gases para o espaço, tá? E tem a ver com o que era importante lá do trabalho dele, que se eu tiver oportunidade, eu apresento, tá? E acho que por hoje é isso. Se vocês se tiverem dúvidas, acho que essa é a hora. A bateria foi, né? Teste. Teste. Hã? Tá funcionando. Só que ele tá vermelho aqui, não sei porquê. Não tem nada?
Então, acho que é isso, pessoal. Daí, amanhã, só para dar uma ideia do que a gente vai ver amanhã, eu vou falar um pouco eu vou trazer aqueles testes lá, tá? Acho que eu vou trazer eles prontos, tá? Aqueles testes lá. E eu vou falar um pouco sobre emissão de atmosferas secundárias, tá? Eu vou explicar o que seria uma atmosfera primária, uma atmosfera secundária, e vou falar sobre a emissão da atmosfera secundária, que vai ser importante para a gente, né? Então, imagina que você tem um magma ocean, você teve um planeta que teve uma colisão, por exemplo, vamos pensar a Terra, né? A Terra teve uma colisão lá que formou a Lua, e essa colisão ela fornece tanta energia que qualquer fase gasosa que você tinha ali presa na atmosfera da Terra, né, na atmosfera primordial do que seria a Terra antes, aquilo lá foi perdido. Né? Então você tem que reconstruir uma atmosfera, né, por isso que a gente chama de conceito de atmosfera secundária, que ela é reconstruída após o impacto, após o aquecimento desse planeta, de alguma forma. Né? E aí, muito bem, daí você tem que parametrizar isso também para o seu magma ocean. Tá? Então o que a gente usa são leis de solubilidade. Então, a gente tem um magma lá, ele tem determinada temperatura, ele tem determinada composição, e você tem uma solubilidade de gases que são importantes para você nesse magma. E aí, à medida que o tempo vai passando, essa solubilidade vai variando e você vai emitindo esses gases para a atmosfera à medida que o seu magma ocean vai solidificando. Né? Até o ponto que você vai ter que ter emitido todos eles, que você não vai ter mais magma para ter eles dissolvidos. Né? Pessoal, só para... Acabou a bateria do microfone aqui. Só para me despedir, então, basicamente é isso por hoje. Amanhã a gente vai ver atmosferas e até amanhã. Até mais, pessoal.